Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre ângulos, então me acompanhem. Olha lá. E você lembra como que nós classificamos os ângulos? Então nós temos o ângulo agudo, o reto, o obtuso e o raso, né? Tome como referência o ângulo de 90 graus, que ele forma aquele Lzinho lá, né? Que é esse aqui, ó, o ângulo de 90 graus, tá? Para classificar o ângulo agudo, a gente toma como referência o L, por quê? Porque é o ângulo de 90. O agudo, ele é menorzinho, então quando esse Lzinho está se fechando, está menor ali, né, está fechando, ele é chamado de um ângulo agudo, porque ele é menor do que 90. Agora, quando ele está mais abertinho, né, ele passa desse limite do L e abre um pouquinho mais, ele é maior do que 90. Então, a gente chama ele de ângulo obtuso, tá bom? E, além disso, a gente tem o ângulo raso. O ângulo raso é aquele que é metade de 360. Então, ele é indicado por essa retinha e essa curvaturazinha ali, tá bom? Que tá em verdinho, né, amarelinho ali, tá bom? Beleza? Ah, então tá jóia. Então, vamos observar esse exemplo comigo e aproveitar para explorar essa ideia de classificação dos ângulos, tá bom? Vamos lá? Então, aqui nós temos 4 reloginhos, tá? E eles estão indicando ali, né? 2, 3, 5 e 8 horas. Nós vamos classificar esses ângulos em relação ao agudo, reto, obtuso, tá bom? E vamos verificar aqui comigo, olha lá. Então, nesse primeiro aqui, nós temos lá 2 vezes 30, que é 60. Mas por que é 60? Opa, se a gente tem lá, né, uma circunferência, o giro completo dela é 360, aqui ela está dividido em 12 partes. Então, eu pego 360 e divido em 12 para saber quantos ângulos que tem cada hora, né? Então, pegando 360 e divididos por 12, nós vamos encontrar 30. Ou seja, 12 vezes 30 dá 360, né? Então, cada hora aqui é 30 graus. Como eu tenho 2 horas, então eu tenho 2 vezes 30, que é 60. Beleza? Então tá bom. Agora, também tem a classificação. Ele é um ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus, né? Então ele não tem exatamente, olha, é menorzinho do que 90 graus, tá bom? O próximo que a gente tem aqui é 3 horas, olha só. Então 3 vezes 30 vai dar 90, que é exatamente quem? O nosso ângulo reto, né? Então ele forma esse Lzinho, né? Retinho, tá bom? Belezinha? E nós também temos aqui 5 horas, então a gente tem lá, né, todo esse intervalo aqui, né, que vai ali do 12 até o 5, então são 5 horas, 5 vezes 30 é 150, beleza? Fechou, né? Que é o nosso ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus, né? E nós temos também aqui 8 horas, mas se a gente observar essas 8 horas, na verdade a gente quer medir essa parte interna aqui do ângulo, né? Que vai aqui do 8 até o 12. Então, aqui nós temos 4 horas, né? Então, do 8 até o 9, do 9 até o 10, do 10 até o 11, do 11 até o 12. Que dá 4 vezes 30, que é 120. E também temos um ângulo obtuso. Então, o menor ângulo que a gente tem aqui é esse daqui, né? Que é 60 graus e é menor do que 90. E aqui nós temos o maior, nesse caso aqui, que é 150 graus, né? Que é o obtuso, que é maior do que 90. Beleza? Então, tá bom. E também nós temos algumas classificações em relação às retas, tá? Isso mesmo. Então, você já ouviu falar em retas paralelas e retas perpendiculares? Isso, elas têm essa classificação. E que elas têm algumas relações com os ângulos, isso mesmo. Principalmente essa perpendicular. Então, quando a gente tem duas retinhas perpendiculares, elas formam ângulozinhos de 90 graus. Então, 90 mais 90 mais 90 mais 90, que fecha 360, tá? E as retinhas paralelas são aquelas que não têm nenhum ponto em comum, elas não se encontram, então elas sempre vão caminhar lado a lado, nunca vão se encontrar, tá bom? Aqui nesse caso, olha só, tem uma definição para essas retas. As retas paralelas são duas retas em um mesmo plano, tá bom? Então, elas são paralelas quando elas não possuem pontos em comum, ou seja, nunca vão se encontrar, né? Elas nunca vão se cruzar, tá? As retas paralelas, elas são indicadas por esses dois risquinhos, quer dizer que R é paralelo a S, então é esse símbolo matemático que a gente utiliza para dizer que a reta R é paralela à reta S, tá bom? Beleza? Então tá jóia. Nós também temos as retas concorrentes, que são aquelas retas, né, que são essas duas retas, que em um mesmo plano elas são concorrentes, quando elas possuem um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam, nesse caso, se cruzando, formando ali um xizinho, né? Então, T é concorrente a U, nesse caso aqui, tá? E, além disso, nós temos as retas perpendiculares, que elas diferentes, né, além de elas serem concorrentes, elas são perpendiculares. Concorrentes porque elas têm um ponto em comum, né? E perpendiculares porque elas são duas retinhas, né? Que formam aproximadamente uma cruz ou um T ali, né? Então elas são
perpendiculares e formam 90, 90, 90, 90, que é 360, tá? Então, duas retas são concorrentes, né? São concorrentes perpendiculares quando elas se cruzam formando ângulos retos, igualzinho tá ali, que são ângulos de 90 graus, tá? Então, as retas perpendiculares MN, elas podem ser indicadas por esse Tzinho de ponta cabeça, que é o símbolo matemático para indicar perpendicular. Ou seja, M é perpendicular a N, tá bom? Beleza? Então tá jóia. E ainda aqui, ó, a gente pode classificar, olha só, identificar algumas imagens, né, como a gente pode perceber, em que as retas estão presentes. Nesse caso, a gente vai explorar um pouquinho as retas paralelas. Como a gente pode observar aqui, a gente tem a raia de uma piscina, o cruzamento de duas ruas, as linhas de um caderno e as cordas de uma harpa. Qual dessas indicam a ideia de serem paralelas, né? Então, nós temos aqui as raias da piscina, as linhas de um caderno e as cordas da harpa, elas são paralelas, né? E aí, né? Você já acessou o Matific? Já jogou nessa plataforma? Já fez alguns, né? Já explorou isso? Se não explorou, entra lá, né? www.matific.com.br, tá bom? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre ângulos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.